Diz assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sairei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: por que voltastes? E eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei, que vos mandou dizer-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele perguntou: qual é a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhes responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. E disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus companheiros. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, desce. Homem de Deus, assim diz o rei: desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50, e indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50 teu servo. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. E quanto aos mais atos de Acasias, ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história
dos reis de Israel. Vamos orar, irmãos. Somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. E sabemos que o Senhor está aqui e fala conosco através da palavra. Que essa história marcante sirva, como diz a Tua palavra, de exemplo para todos nós. Que sejamos abençoados e confrontados. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, história estranha, diferente, né? De repente cai fogo do céu, morre 50, depois morre mais 50, né? Que história louca é essa? Esse aqui é um período muito difícil, porque é um período em que a nação de Israel tinha se dividido em duas. Quando Salomão morreu, seu filho Como era o nome do filho de Salomão? Roboão. Jeroboão era o opositor dele. Seu filho Roboão foi ouvir os jovens e meteu os pés pelas mãos e dividiu a nação. E a gente chama isso de Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte ficou capital Samaria, chamava-se Israel. Israel ficou com o lado errado. O nome certo ficou com o lado errado. Reino do Sul chamava-se Judá, capital Jerusalém. Então esse rei Acasias, ele é um rei do norte. O reino do norte é uma desgraça. Geralmente os reis morrem de peste, de doença. E Deus tinha um compromisso com o reino do sul, porque das 12 tribos só ficou uma lá acompanhada de outra. Essencialmente a tribo de Judá. Deus tem um compromisso com aquela tribo e com uma família da tribo, de onde viria Jesus Cristo. Mas o profeta Elias, ele é enviado a profetizar para o reino do norte. E eles tinham acabado de perder um rei, chamava-se Acabe, um coisa ruim, um cara muito, muito torto. Sua esposa também, chamava-se Jezabel. E esse Acasias, ele vai mais ou menos imitar o modelo do seu pai. E porque ele recebeu uma notícia de uma rebelião, aí a Bíblia conecta isso com ele levando uma queda de um quarto no primeiro andar. Eu não sei se ele ficou abalado com a notícia da rebelião. O que sabemos é que ele caiu. Deve ter se quebrado, deve ter se ferido, se machucado. Procurou ajuda, mas a ajuda que ele vai procurar é numa cidade ali perto de Gaza. Eu me lembro da sequência, né? Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Ele vai mandar alguém ir lá em Ecrom para consultar o Deus de lá, chama-se Baal-zebub. Então manda um capitão de 50 com 50, e o anjo do Senhor instrui a Elias a dizer umas coisas a essa turma, aliás, esses primeiros mensageiros, que não são os 50. Diga para ele que ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele tem que consultar um Deus estrangeiro, o Baal-zebub. Não tem Deus em Israel, ele vai morrer. E botou aquela profecia, parece uma profecia pentecostal clássica, né? Da cama que subiste não descerás, porém morrerás. bem clássica essa, é isso que te digo, né? E como é que é esse cara? Como é que ele se veste? Como é a aparência dele? Não, é dessa e dessa maneira. É o Elias. O pai dele, Acabe, já tinha tido um encontro com Elias. O pai dele botou um apelido no profeta Elias. E o apelido é
perturbador de Israel. Você é o perturbador de Israel. Porque Elias não falava as coisas que o rei queria ouvir. E agora o seu filho fica sabendo que esse profeta, que é um pé no sapato, está aí, mandou mensagem, você vai morrer. E é o Elias. Aí, manda o negócio do capitão de 50. Quando o capitão de 50 se aproxima, vê Elias numa colina, num monte, fala: desce daí, profeta. Desce daí, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu agora. Elias gosta de um fogo, né? Pensa uma pessoa que gosta de fogo. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo. Aí desceu e matou os 50. O Acasias fica sabendo disso. Manda outra turma. Capitão de 50. Homem de Deus, desça daí. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo e consumir vocês. O Acasias fica sabendo, manda uma terceira turma. O terceiro falou: vou morrer não. Eu não vou morrer não. Homem de Deus, pelo amor de Deus. Não venha com esse negócio de fogo, pelo amor de Deus. Tenha misericórdia de nós. Tenha a minha vida por preciosa. E o anjo do Senhor falou para Elias: vai lá no rei. Vá lá no rei. E ele foi. E repetiu de novo, né? Da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E aí o Acasias morre, todo arrebentado, todo quebrado, porque ele tinha caído lá do primeiro andar. A gente precisa pensar inicialmente sobre os personagens aqui, começando por esse Acasias. Quem é ele? Eu já disse que ele é filho de um casal ruim. E a primeira coisa que a gente entende sobre ele é que ele tinha más referências. Muito más, horríveis referências. Seu pai e sua mãe são referências horríveis. Jezabel ficou famosa por perseguir profetas. Ela patrocinou a religião de Baal em Israel. Aqueles 400 e tantos profetas de Baal eram patrocinados por ela. Ela tinha ameaçado matar o profeta Elias. Essa mulher é tão ruim que o profeta disse: olha, você vai morrer uma morte horrível. Os cães vão comer a sua carne e vão lamber o seu sangue. Então jogaram ela de uma altura, ela se espoca toda, se esbagaça toda, e os cães comeram as carnes da Jezabel. Só ficou o crânio, os pés e as palmas das mãos, conforme a palavra do profeta. Tão ruim. Ela tinha feito seu marido matar um homem inocente por causa de um pedaço de terra. Coisas horríveis aconteceram naquele reino. Uma grande seca veio como castigo quando os pais dele estavam dirigindo a nação. Diz a Bíblia que as pessoas já estavam comendo cabeça de jumento temperado com esterco de pombo. Acho que era para servir de sal, talvez. E algumas pessoas já estavam comendo seus próprios filhos, coisas que escandalizou até o próprio Acabe, que rasgou as suas vestes. Enquanto isso, ele colecionava cavalos, se preocupava em conseguir comida para os cavalos. As referências são ruins. Você que é pai, você tem uma obrigação nessa vida: ser uma boa referência para os seus filhos. Muitas das coisas que nós fazemos, os nossos filhos vão repetir. Não é engraçado que muitas mães e pais brasileiros digam: esse menino não come verdura, não é? Não tem um negócio assim? Esse menino não come verdura, não sei o que eu faço, não vejo esse menino comendo uma verdura. Só quer saber de batata Pringles, né? O que mais?
Cheetos, biscoitos recheados. É uma prova de que você não ama seu filho, é quando você dá biscoito recheado para ele. Biscoito só come porcaria. E a pergunta é, tá, mas ele aprendeu com quem? Não foi comigo. Eu não levei biscoito recheado para sua casa. Eu não levei Cheetos. Que demônio inventou os Cheetos? Cheetos não é comida. Então o que é aquilo? Cheetos. Olha que nome horrível. Cheetos. Batata Sprinkles. Se um menino abrir um negócio da batata Sprinkles, se você deixar ele vai comer o dia todinho. Pringles. Agora eu pergunto, o filho do japonês come verdura? Sim ou não? Come com prazer. Por quê? Porque você tem, é uma outra cultura. Não é a nossa, não são as nossas referências. Dizem que o menino leva na lancheira os vegetais para os vegetais para a escola, tudo organizado em cores. Muito do que fazemos, os filhos vão repetir ou odiar, né? Então, se você é desbocado, se você é um velho desbocado, seus filhos talvez vão repetir ou vão repudiar esse seu comportamento. Se você é chegado num goró, pode ser que o filho tenha a tendência de ir por esse caminho. E não adianta vir com aquela hipocrisia. Não, faço o que eu... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas que besteira isso. É nosso dever ser exemplo. Pais com referência ruim, pais como referência ruim é quase uma maldição. Mas ao mesmo tempo que ele tem referências horríveis, o cara ser filho de Acabe e Jezabel, uma mulher que foi comida pelos cães como castigo, ao mesmo tempo, ele também não estava inocente, porque os profetas advertiram a sua família. E ele teve uma prova de que Baal não tinha poder. Aonde foi a prova que ele teve? Foi no teste feito no Monte Carmelo, o teste que esse próprio Elias colocou para a nação. Amanhã, todo mundo no Monte Carmelo. Vai rolar o desafio dos deuses. E vocês têm que se decidir. Se o Senhor é Deus, se Jeová é Deus, vamos dizer assim, então siga. Mas se Baal é Deus, então siga. Mas vocês têm que decidir. E aí todo mundo foi para o Monte Carmelo. Eram 400 profetas de Baal, mais 30 profetas de Azerá. E o desafio foi simples. Vamos fazer aqui um altar, colocar um sacrifício. O Deus que responder com fogo, por isso que eu falo que ele gosta de fogo, né? O Deus que responder com fogo é Deus. E os profetas de Baal começaram primeiro. Colocaram lá a lenha, o animal, e começaram a clamar por Baal. Naquele dia, o profeta Elias foi muito chato. Eles clamavam e Baal não respondia. E o Elias dizia, clama mais alto. Se você acha que eu sou irônico, você precisa prestar atenção nos profetas bíblicos. Clama mais alto, acho que ele está viajando. Será que ele não viajou? Vocês se informaram direito? Eles começaram a rodear o sacrifício, a dançar, depois começaram a se cortar e nada foi feito. Acasias sabia disso. Ao contrário, Elias, até mesmo para esnobar, pediu que derramassem sobre o sacrifício 4 cântaros de água. Derrama aí, já vai ser fogo? Bota água na lenha. Depois pediu mais 4. Depois pediu mais 4.
Isso que ele fez era um escândalo, porque era a época de seca naquela região. E ele gastou 12 baldes d'água na frente da população. Clamou a Deus, pediu: Senhor, que fique sabido hoje que tu és Deus e eu sou o teu profeta. Clamou e veio um fogo que consumiu a lenha, lambeu a água, consumiu o sacrifício. Depois disso, ele olha para o rei e já tinha consultado o seu auxiliar e estava vendo uma pequena nuvem. Ele chamou o Davi Frialezinho que andava com ele e fala: vai chover? O que está vendo? Estou vendo uma pequena nuvem, né? Daí que vem a música, né? Eu vejo uma pequena nuvem, tem? E ele falou exatamente, é do tamanho da mão de um homem. E o Elias olhou para o rei Acabe e falou: vá para casa, senão você se molha, porque hoje vai chover. E assim se fez. Então esse Acasias, ele não estava inocente. Apesar de que o reino de Israel está contaminado por essa nova religião, uma religião concorrente e às vezes uma mistura das duas religiões, uma mistura do judaísmo com o baalismo, mas ele não está inocente, o teste já tinha sido feito. Mesmo assim, ele tem essa simpatia por Baal-zebub. Acasias é uma pessoa convertido ao mal. Por quê? Como é que você teve uma prova tão grande e ainda quer buscar ajuda no Baal-zebub? Queridos, essa foi uma grande frustração da vida de Elias. Porque Elias pensou assim: aí o povo viu, caiu fogo, o negócio do fogo, consumiu tudo aqui. Então o povo vai se arrepender, vai seguir o Senhor, o povo vai se converter. E nada disso aconteceu. E Elias deprimiu de um jeito. Ele falou assim: sabe de uma coisa? Quero morrer. Saiu caminhando pelo deserto. Morrer. Vou caminhar aqui até morrer. Só porque eu quero morrer. E ele queria morrer de fome, morrer de sede, de calor. Aí apareceu um anjo lá, com um marmitex. Era o iFood da época, um anjo. O anjo falou: você vai morrer não. Eu tenho uma missão para você. Quando você estiver em depressão, querendo morrer, lembre que uma missão muda tudo. Novos desafios muda tudo. Você fala: vou viajar, a vida já muda. Ai meu Deus, cadê a mala? Cadê o preço, né? Cadê as coisas? Não, vou te dar uma missão. Você vai na Assíria, você vai consagrar o rei de lá e você ainda vai treinar um sucessor seu, um menino aí chamado Eliseu. Não vai morrer não, vai para a missão. Mas veja, esse Acasias tinha tido grandes provas de que o Senhor é Deus, mas o seu coração está convertido ao mal. E infelizmente, nesse dia aqui, o mal é uma religião. Era uma religião esquisita. Às vezes, o mal é uma religião. Quando é que uma religião é o mal? Quando ela é uma desobediência expressa às Escrituras, e quando ela traz em si mesma coisas que são reprováveis demais. Tem uma religião na África, e também atua no Brasil, que faz um trabalho para o pênis do inimigo cair. Eu falei: Jesus, é muita maldade, né? Não? A pessoa... Uma religião, lá na religião, o cara faz um trabalho. Eu não sei se você, homem, entendeu isso. O cara faz um trabalho para o seu pênis cair. É muita maldade. Então tem coisa que é absurda. Existem coisas que se denunciam, às vezes nem precisa da Bíblia.
Uma vez eu estava em casa, no Nordeste, tinha uma família recém-convertida, e eles tinham um passado bem pesado, com um negócio que nem se fala muito no Brasil, porque nem é para falar, um negócio chamado quimbanda. Aí, chegaram lá em casa e falaram, minha filha está possessa. No meu caso, é sempre na hora do almoço, ou na hora do café da manhã, ou na madrugada. Tá bom, vamos lá. Então eu cheguei lá e falei, olha, vocês têm alguma coisa do passado de vocês, assim, que vocês guardam com um carinho ainda? Porque eu sei que vocês se converteram agora, vocês não romperam com tudo. Tem não. Tem ou não tem? Tem aí um vestido que era usado nos rituais. Então traga o vestido, nós vamos queimar o vestido. Tem mais alguma coisa? Tem ou não tem? Tem um livro. Eu pensando que era um livro comum. Traz o livro, vamos queimar o livro. Então trouxeram o livro. Gente, arrepiante. O nome do livro era Como Desfazer Trabalhos de Quimbanda. Detalhe, quimbanda é muito pesado. É tão pesado que não aparece na mídia. Não é chique falar de quimbanda. Umbanda, talvez, candomblé, né? É chique. Mas quimbanda, e o nome do livro era Como Desfazer Trabalhos de Quimbanda. Se a quimbanda é pesada, imagina um negócio que desfaz os trabalhos da quimbanda. Aí a gente tem a curiosidade, né? Eu vou abrir aqui só uma página. Eu vou abrir aqui só como desfazer um trabalho aqui. As primeiras frases que eu li, falei, não quero nem ler mais não. Era assim, mate um cachorro, arranque o olho dele, leve para o cemitério. Falei, não, chega. Parou. Então tem coisa que já se entrega, já se denuncia. Como é que você vai se converter a isso? Isso é que a gente chama de conversão ao mal, a uma prisão. E detalhe, naqueles dias, esta religião veja bem, qual era a religião que estava rolando? Era o baalismo, e o Acasias está atrás de uma variação chamada Baal-zebub. Baal quer dizer Senhor das moscas. Não pode ser bom um negócio que já vai mexendo com mosca, que tem uma referência nas moscas. Agora detalhe, naquele dia, essa religião era a moda. Às vezes, uma nação pode ser amaldiçoada quando um mal em forma de religião vira a moda. Na América Central e na África existem nações que pagaram e estão pagando preços muito altos, porque as suas religiões são um negócio barra pesada, são um paganismo bem barra pesada. Essas nações não se desenvolvem, essas nações ficam presas e famílias inteiras pagam preços muito altos, porque a coisa é muito pesada. Então, queridos, quando o assunto é religiões rebeldes, a Bíblia não é muito romântica, não. Ao falar da Nova Jerusalém, a Bíblia diz assim, fora ficam. Aí vai dizendo as pessoas que ficam. E um deles são os feiticeiros. Feitiço não é chique. Feitiço é abominação ao Senhor. Veja comigo, Miqueias capítulo 4. Bota aí na tela, por favor. Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4, versículo 5, diz assim: porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus,
Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Amém? É simples assim. Então, se quiserem que a gente ande em nome de um chá, não vai rolar. Se quiserem que a gente ande em nome dos espíritos, não vai rolar. Nós vamos andar no nome do Deus, do Senhor dos exércitos, o Deus que apareceu a Moisés, o Deus que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Existem coisas que se entregam, que se denunciam, que não são do bem, e as pessoas que vão atrás dessas coisas não são inocentes. Agora, quanto ao Elias, quem é esta pessoa? Quem é este profeta? Quando os primeiros emissários disseram: olha, tem um homem que mandou esse recado. Como é que ele é? Ele se veste de pelos. Ele é mais ou menos assim, e ele se veste de pelos. Esse aí é o Elias. Se vestir de pelos talvez fosse um sinal de quebrantamento, um sinal de vergonha por alguma coisa que estava muito errada. E era assim que o Elias se vestia, mas também era assim que o João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio para preparar o caminho, era assim que ele se vestia. Elias é um profeta incrível. Até aquele tempo, nunca tinha havido um profeta como Elias. Elias está entre as duas pessoas que a Bíblia relata que não morreram e foram arrebatadas. Uma delas é o Enoque, do livro de Gênesis, e a outra é o Elias. Foi arrebatado numa carruagem de fogo. Esse assunto é tão fascinante que até os ufólogos estudam o assunto e dizem: foi uma espaçonave, sei lá o quê. Bom, não estou muito preocupado em saber o negócio do cavalo de fogo, como é que era. Mas ele foi levado aos céus dessa maneira. Elias é o maior profeta, talvez, que existiu. E ele é um homem de autoridade. Ele tem uma característica que todo cristão devia ter: autoridade. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio revestido de muita autoridade. Uma das cenas que me toca é quando ele chamou Mateus, o publicano, um coletor de impostos, melhor emprego da época. TTN, CGU, sei lá o quê, melhor emprego que tinha na época. Cobrar impostos para o Império Romano. E ele chega na frente da coletoria e diz para o Mateus: venha e siga-me. E ele foi, deixou tudo e foi. Experimente chegar para um cara do CGU e falar: ei, deixa o emprego, venha e siga-me. Quando os primeiros cristãos surgem em Jerusalém, um dos seus primeiros pedidos de oração foi que eles tivessem destemor, que eles fossem destemidos no assunto de pregar a palavra. E eles oraram e a partir daí pregaram com mais desassombro. Jesus chocou as multidões, a Bíblia diz, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. E Elias, será que tem autoridade? Volte e fale para o seu chefe, volte e fale para o seu rei, e ele vai morrer. Nós terminamos aqui no Acre hoje uma campanha política, um período eleitoral, e é vergonhoso ver que muitos pastores são bajuladores dos políticos. Elias não é o tipo que vai bajular o político, não vai bajular o rei. Pelo contrário, ele tem uma palavra dura,
vinda de Deus para o rei. Você, como cristão, precisa se perguntar assim: eu tenho uma autoridade de cristão? Se for colocado diante de certas situações onde eu talvez seja a única luz ali, o que eu vou fazer? Se eu for colocado diante de uma situação onde eu sou o apóstolo Paulo do lugar, onde eu sou a luz do lugar, o que eu vou fazer? Nós precisamos pedir a Deus para sempre sermos pessoas não envergonhadas em relação ao Evangelho, mas pessoas de autoridade. Elias era uma pessoa de influência. Alguns nunca o viram, mas sabia da sua obra. Como é que ele é? Como é que ele se veste? O que ele fazia, o que ele dizia, tinha uma influência na nação. E Elias é o tipo de pessoa que nos leva a fazer a seguinte pergunta: quem é que quer o teu bem? Porque Elias queria o bem da nação, queria o bem do rei. Se o rei tivesse se arrependido, as coisas teriam mudado. Houve outros profetas que eram bajuladores dos reis. Hoje está cheio de gente se dizendo profeta, mas eles querem bajular você. Eles querem dizer que você é incrível, que você é ungido, que tudo que você tocar vai prosperar. Quem é que quer o teu bem? Quem quer o teu bem é quem te diz a verdade do ponto de vista das Escrituras, é quem quer te conduzir para o caminho das Escrituras. Por que Deus usou fogo com o capitão de 50 e os seus 50? Irmãos, fogo na Bíblia é um símbolo de juízo, de julgamento. A própria expressão batismo de fogo é muito mal entendido. Batismo quer dizer mergulho. Batismo no fogo vai ser no lago de fogo. E tem gente tão desinformada que fica orando: ó Deus, me batiza com teu fogo. Pede isso não, tá? Pede não. Fogo é juízo, é um castigo. Os soldados aqui foram castigados com fogo. Às vezes, em momentos pontuais, Deus teve que dar essa demonstração, porque o juízo final envolve fogo. Isso não é uma coisa assim que as pessoas gostem de ouvir. Não é interessante que o terceiro capitão se humilhou, se arrependeu, não se rebelou contra o profeta, pelo contrário, pediu misericórdia. O terceiro capitão fez o que muita gente precisa fazer: é se arrepender, é confessar os seus pecados, é entregar sua vida para Jesus, é mudar de vida. Deus tinha decretado a morte do rei. Também foi uma outra forma de juízo, de julgamento para o rei. O rei é duro, como eu falei, ele está convertido ao mal. O rei caiu, se arrebentou. E ele busca a Deus? Não. Ele tem uma queda do primeiro andar, ele busca a Deus? Não. Muita gente tem queda profunda, queda pesada, mas não entende que esse é um momento de buscar a Deus. Tem coisa pior do que uma queda, irmãos, é a burrice, é a tolice. Acasias é um homem tolo. E veja, a Bíblia diz aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 17: assim, pois, morreu Acasias. Morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara.
E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar. No segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. O reinado dele foi curto, apenas 2 anos. Morreu de desgraça, como morriam os reis do norte, mas não se arrependeu. Uma queda. Vai buscar Deus? Não, vai buscar o Senhor das moscas, vai buscar a Baal-zebub. Quem rege essa história? Quem orienta Elias? Existe um personagem do Velho Testamento, muito curioso, que é chamado de o anjo do Senhor. Não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor. E é esse anjo do Senhor que orienta Elias. Olha, vá, faça isso, fale isso, vá até o rei, repreenda o rei. Entre as diferenças desse anjo do Senhor, dos outros anjos, está o fato de que ele é o único anjo que aceita adoração. As pessoas adoram ele quando o veem. Nas epifanias, nas aparições do Velho Testamento, quando o anjo do Senhor é visto, ele é adorado e não repreende quem o adora. A construção teológica cristã desses 2000 anos sempre chegou à conclusão de que esse anjo do Senhor provavelmente é o próprio Senhor Jesus antes de se fazer carne. É a segunda pessoa da Trindade que apareceu em alguns momentos aqui nessa terra. Era ele que estava conduzindo essa história toda. Quando Jesus Cristo apareceu no mundo em carne, as pessoas se admiraram porque viram um profeta. E essa é uma coisa que você tem que aprender sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é um profeta maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que qualquer outro. No Islã, Jesus é apenas um profeta como Maomé, um profeta como Moisés, como Elias e como tantos outros. Nas Escrituras, Jesus não é um profeta igual aos outros. Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Ser profeta é um dos seus ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é o rei e ele é o teu Salvador. Onde é que você se encontra aqui nessa história? Talvez você seja o Acasias, teimoso, teve referências ruins. E não é porque você teve referências ruins que você precisa seguir aquele modelo. Você talvez é o Acasias que levou uns tombos aí na vida, caiu do primeiro andar, caiu do cavalo, caiu do caminhão, já foi ferido na vida, mas não busca a Deus. Talvez não foi buscar o Senhor das moscas, mas a Deus ainda você não foi buscar. O quebrantamento ainda talvez você não teve. Sabe quem você poderia ser? Você poderia ser o terceiro capitão, que entendeu que o anjo do Senhor conduzia o profeta do Senhor e procurou fazer a coisa mais certa dentro do seu entendimento. Qual era a coisa mais certa a fazer? Era se humilhar e pedir misericórdia. E se era isso que ele podia fazer, então ele fez. Meu irmão, minha irmã, qual é a coisa mais certa a fazer nesses dias? O que é que você precisa fazer de certo que ainda não fez? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, a coisa mais certa é fazê-lo e ser batizado e viver aqui nessa terra dando um bom testemunho. Se já fez, mas anda em pecado, está irregular diante de Deus, a coisa mais certa é arrepender-se para começar tudo de novo. Outro dia, o pastor Ernesto estava falando dessa questão que o pessoal fala que arrependimento é dar uma volta de 360 graus.
Ele disse, você volta para o mesmo lugar, então tem que ser 180. O C.S. Lewis dizia que é 180 em marcha ré e em alta velocidade, para o mais longe do possível do teu pecado, da situação que te afasta de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, somos gratos pelos grandes exemplos da palavra, como diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Que o nosso ser receba essa palavra dessa maneira. Isto aqui foi escrito para o meu ensino, e eu quero aprender a partir daqui. Faz assim, Senhor, por graça, por misericórdia, nas nossas vidas, pedimos em nome de Jesus. Amém.